Sob o azul tranquilo das ondas, existe um mundo onde poucos tiveram coragem de encarar, um abismo frio, silencioso e vivo. O ser humano sempre teve medo do que não consegue ver, e o oceano é o maior símbolo disso, porque o mar não mostra o que guarda, ele esconde, engole e espera. A talassofobia é o nome desse medo, o medo irracional e ao mesmo tempo instintivo, de que tudo o que existe nas profundezas não é só medo da água, é medo do desconhecido, medo do vazio, medo do que pode estar te olhando de volta. Quando alguém se vê diante ao mar aberto, é impossível não sentir algo diferente, uma sensação de pequenez, de vulnerabilidade, de estar diante de algo antigo, muito mais antigo do que a própria humanidade. A mente tenta imaginar o que há lá embaixo, mas o que acontece quando o cérebro não tem resposta? Ele inventa monstros, sombras, tentáculos, criaturas gigantescas movendo-se no escuro do absoluto. E o mais assustador é que na maioria das vezes, esses monstros existem de verdade. Apenas 5% do oceano foi explorado, e o resto, 95%, permanece intocado e invisível. Um território que cobre mais de 2/3 do planeta e continua até hoje sendo um mistério quase total. E é ali, nesse silêncio, que os segredos mais sombrios se escondem. Ao longo dos séculos, o oceano foi palco de tragédias que desafiam a explicação. Histórias de navios desaparecidos, embarcações amaldiçoadas e tripulações que simplesmente sumiram. Em 1872, o navio Mary Celeste foi encontrado à deriva no meio do Atlântico. As velas estavam erguidas, a carga intacta, a mesa de jantar ainda posta, mas não havia ninguém a bordo, nenhum corpo, nenhum sinal de luta. O navio estava perfeito, exceto pelo fato de estar completamente vazio. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com a tripulação. Alguns dizem que foram vítimas de piratas, outros acreditam em gases tóxicos, tempestades ou até mesmo algo que veio do fundo do mar. Mas nenhuma explicação nunca pareceu boa o suficiente. O mar não conta suas histórias, ele apenas as engole. O Mary Celeste não foi o único. Em 1947, um cargueiro chamado Ourang Medan foi encontrado à deriva do Estreito de Malaca. Todos os tripulantes estavam mortos, seus corpos congelados em expressões de puro terror, como se tivessem visto algo impossível de compreender. Momentos depois, o navio explodiu misteriosamente e afundou. Nenhuma investigação conseguiu descobrir o motivo, e tudo o que restou foi o silêncio. E o mar, mais uma vez, fechando suas portas sobre a verdade. Estima-se que existem mais de 3 milhões de navios naufragados ao redor do mundo. Alguns datam de guerras antigas, outros de eras que nem a história registrou, e cada um deles é um túmulo de aço, madeira e sal. E em cada um deles, um lembrete de que o oceano não perdoa erros. Até mesmo o mais famoso de todos, o Titanic, ainda guarda segredos. Seu casco, hoje coberto por bactérias e limo, repousa a quase 4.000 metros de profundidade. Lá, na completa escuridão, os navios ainda carregam o silêncio das vozes que se perderam com ele. E o mais perturbador é que, mesmo depois de 100 anos, algumas áreas do navio ainda estão intactas. Relógios parados, louça sobre a mesa e o frio eterno do oceano, conservando tudo o que um dia foi vida. Mas esses são os casos conhecidos. E quanto aos casos que o mar engoliu por completo, os que nunca foram encontrados, há embarcações inteiras que simplesmente sumiram, sem destroços, sem mensagem de SOS, sem rastros, como se algo as tivesse puxado para baixo. Durante os séculos, marinheiros contaram histórias sobre monstros que emergiam das profundezas, serpentes marinhas, lulas gigantes, tentáculos capazes de esmagar navios inteiros. E por muito tempo, essas histórias pareciam exageros, até a ciência confirmar que algumas eram verdadeiras. Nas águas geladas da Antártida foi descoberta a lula colossal, uma criatura real que pode ultrapassar 14 metros de comprimento. Seus olhos têm o tamanho de um prato, e ela vive em regiões tão profundas que raramente é vista viva. E o que se sabe dela vem de pedaços encontrados em estômagos de baleias e câmeras subaquáticas. Porém, ela não é a única. Existe também o tubarão da Groenlândia,
uma espécie pré-histórica que pode viver por mais de 400 anos. Ele se move lentamente nas águas frias do norte, quase cego, e alimenta-se de cadáveres congelados. E alguns cientistas acreditam que há indivíduos nadando hoje que nasceram antes mesmo da Revolução Francesa. E também não podemos deixar de falar do lendário Megalodon, o maior predador que já existiu. Mais de 20 metros de comprimento, mandíbulas capazes de arrancar um carro em pedaços com uma mordida. Oficialmente ele está extinto há milhões de anos, mas há alguém que diga o contrário. Relatos de pescadores descrevem sombras gigantescas se movendo sobre os barcos. O sonar detecta formas colossais que desaparecem sem explicação. E toda vez que alguém tenta investigar, o oceano se cala, como se estivesse protegendo algo, e o medo cresce, porque no fundo, ninguém pode afirmar com certeza do que vive lá embaixo. Entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas, existe uma área conhecida por seus desaparecimentos misteriosos. O Triângulo das Bermudas, um pedaço do oceano amaldiçoado por histórias, navios, aviões, submarinos, todos sumindo sem explicação. Bússolas enlouquecem, rádios falham e de repente, o silêncio. Alguns acreditam que o local é uma anomalia magnética natural, outros falam em portais, campos magnéticos ou até interferência extraterrestre. Mas a verdade é simples, ninguém sabe, e talvez o mar prefira que continue assim. Mais longe no Pacífico existe outro tipo de terror, as Fossas das Marianas, o ponto mais profundo da Terra. 11 mil metros de abismo. A pressão lá embaixo é tão esmagadora que destruiria qualquer submarino comum em segundos. Mas mesmo ali, há vida. Criaturas que brilham no escuro, peixes transparentes, seres tão estranhos que parecem ter vindo de outro planeta. E a cada nova expedição, o homem encontra algo mais bizarro. Algo que não deveria existir. Os cientistas estimam que 80% da vida marinha ainda seja desconhecida. Pense nisso, 8 em cada 10 espécies do oceano nunca foram vistas. E é por isso que a talassofobia é tão poderosa, porque é o medo daquilo que existe, mas não conseguimos ver. Em 1997, microfones subaquáticos registraram um som vindo do fundo do oceano, um ruído grave, orgânico e absurdamente alto, tão forte que foi captado a mais de 5 km de distância, e o som foi batizado como bloop. No início acharam que fosse um terremoto, mas as análises mostram que o som era biológico. Era vivo. O problema é que nenhuma criatura conhecida seria capaz de produzi-lo. Desde então, sua origem continua um mistério. O mar falou, mas ninguém entendeu o que ele disse. O medo do oceano é mais do que uma fobia. É uma lembrança, é um instinto antigo, gravado em nossa espécie desde os primeiros dias. E o corpo nos alerta: não vá, porque o mar não é apenas água, é o desconhecido em sua forma mais pura. O oceano é belo, é hipnotizante, mas também é o maior cemitério da Terra. Nele repousam segredos que jamais deveriam ser tocados. A verdade é que o ser humano não é dono do planeta, é apenas mais um visitante, e às vezes visitantes não são bem-vindos. Enquanto o silêncio reinar lá embaixo, sempre haverá algo ou alguém nos observando. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.